Ô Bruno, e também pra gente falar hoje, né, e não só do Dineno que entrou no segundo tempo, mas também dessa, digamos assim, agora, né, filosofia, podemos dizer assim, que é o Dineno chegando ao time e provavelmente vai tirar espaços, né, da garotada, né, no caso aí da briga, né, tem o André e tem o Rian. Como é que você, hoje, né, ele jogou pouco, entrou no segundo tempo, como é que você acompanhou essa estreia, gostou, não gostou, teve pouco, né, oportunidade, e também sobre isso, né, é um jogador que vem de fora, um argentino, vem de empréstimo do Cruzeiro, um jogador que estava machucado, voltando também... Contusão grave. Exatamente, voltando de contusão grave, e assim, o Flávio também fala bastante isso, né, tirando, pode ser, né, que dependendo da situação, tire espaços de um jovem que estava aí tentando, né, crescer no São Paulo, com suas dificuldades naturais por ser jovem, mas agora chegando Juan Dineno. Gostou do que ele fez hoje e dessa briga que vai ter agora no ataque do São Paulo, né? No momento com o André, o Rian e também o Juan Dineno. Ele veio pro lugar do Caleri, que machucou, o contrato é só até o fim do ano, um contrato curto. Ele perdeu espaço no Cruzeiro pela lesão de cruzado, aí depois chegaram outros jogadores, né? Chegou o Caio Jorge, chegou o Gabigol. O Cruzeiro contratou bastante depois que trocou de dono e ele perdeu espaço. É um jogador de área, não é um jogador habilidoso, é um cara bem de área mesmo, de bola aérea, de jogo mais físico, que é uma característica parecida com a do Caleri. Era um jogador normal, assim, ele não vai... Hoje, quando ele entrou, o jogo já estava perdido, não tinha muito o que fazer. Então, hoje, acho que uma participação que não mudou muita coisa. Acho que assim, é um reforço que não vai mudar o nível do time. Ele pode ajudar em um outro jogo, mas não é um cara que vai mudar o patamar do São Paulo. São Paulo hoje nem tem condição de contratar ninguém que mude o patamar do clube. É um cara que vai acabar jogando, porque o elenco é pequeno, ele vai jogar algumas vezes. O André Silva tem uma característica bem diferente da dele, e o Rian também tem uma característica diferente. É uma opção de força e de área, de bola aérea. Mas não acho que vai mudar muito, não vai mudar o nível do elenco, não. É só uma opção a mais que não vai mudar. O elenco vai continuar do mesmo nível. O quarto reserva do Cruzeiro pode chegar para ajudar o São Paulo em alguma coisa. Não é melhor colocar um menino da base? É uma questão de lógica isso. Deixa o garoto da base. O Dineno não vai dar nada. Todos nós concordamos com isso. De repente ele faz 20 gols, aí eu vou dizer não, estava errado. Mas provavelmente ele terceiro, quarto reserva do Cruzeiro. Se machucou e tal, enfim. Não tem espaço no Cruzeiro, São Paulo pega. Meu Deus do céu, não vai acrescentar nada. Custa, isso tem um custo. E tira a chance. O pior custo do São Paulo é tirar a chance do garoto. Pô, o Rio Francisco, toda vez que ele entra, ele faz gol, ele incomoda. Ele foi artilheiro da base na Copinha. Por que o cara não joga? Deixa o menino jogar, caramba. Dá chance pro garoto. Aí diz assim, eu dei chance, ele não aproveitou. Hoje, de novo, ele fez ele desobedeceu o desobedeceu, ele fez o gol. Ele chutou no gol, coisa que o resto do time não fez. Ele desobedeceu. Ele foi o único cara a acertar a bola no gol do time do Vasco. Parece que a ordem hoje era não acertar o gol. E ele desobedeceu. Isso é sacanagem, pô. Você tira a chance do garoto, você joga fora o dinheiro de Cotia e traz um jogador a mais aí que não vai acrescentar nada. Terceiro, quarto reserva do Cruzeiro. E que veio ainda com problema sério de contusão. Aí, coitado, não tem culpa, né? Ele saiu do banco do reserva, foi andando e caiu sozinho. Mas o Vamp sempre fala, essa condição de cruzada, ela é complicada. O Moisés com ele chegou pra mim e falou que o Lucas ficou pertinho, Flávio, de romper o cruzado. Pois é. Então, e o São Paulo contrata um jogador nessa condição, que tem tendência, infelizmente, coitado, a ter outras condições, e não é brilhante. Se você, tipo assim, o São Paulo trouxe o Lucas e o Lucas se contundiu. Pô, é o Lucas, né, pô? Muda de patamar. É o Oscar, muda de patamar. Que acrescenta isso aí? Não acrescenta nada, ainda tira a oportunidade do garoto da base. É um negócio assim que eu não consigo entender, sinceramente. E mostra, né, Vamp, também a realidade do São Paulo, a realidade financeira de um time que não consegue fazer grandes contratações, raras exceções, e até mesmo, como nós citamos aqui, né, o Oscar, o Lucas, são jogadores ali que mudam, né, o patamar do time, mas agora, nessa janela de transferências, a tendência é que o São Paulo siga essa linha que foi com o Dineno, um jogador por empréstimo, que termina o contrato com o Cruzeiro no final do ano, enfim, um valor de salário, imagino eu, que não é um patamar tão alto também, pela circunstância da contratação, enfim, a realidade do São Paulo é essa, e o Zubeldia vai ter que se acostumar com isso, vai ter que encontrar soluções com essa situação, né, Vamp?
Encontrar soluções com a base, que o Flávio falou, porque o São Paulo acabou de ganhar a Copa São Paulo na base. Tá no Brasileiro aí, os meninos tudo querendo uma oportunidade, não tem dinheiro para contratar, né? A gente sabe da dificuldade financeira que alguns clubes brasileiros atravessam, outros têm a condição de comprar jogadores de 20 milhões de euros, 25 milhões de euros, 10 milhões de euros, 12. Não é o caso do São Paulo no momento, né? Vê que o Flamengo, o Palmeiras vão ao mercado e gasta bastante dinheiro. E aí você vai olhar para onde? Como é que se faz futebol? Se você gasta na base, tem que ir lá buscar em Cotia. Tem que dar oportunidade. Se já não tem essas condições financeiras de trazer jogador para completar elenco e jogar para não jogar, dá oportunidade aos meninos da base. E se gasta tanto dinheiro com a base, por que não aproveita? Então não faz dinheiro com a base. Fecha a Cotia. Né? Vende o terreno lá, tá devendo, paga um pouco mais da dívida, fecha lá. Se não é para usar, eu só vejo sentido na base se for para usar. E aí você usando, você pode vender, você pode aproveitar. E sempre foi assim que o São Paulo se virou, meu Deus do céu. Eu não consigo entender por que não usa base. Prioridade do São Paulo, base. Não conseguiu revelar ninguém, o que eu duvido, que aparece moleque toda hora, tá sempre brigando aí nos principais títulos, ganhou a Copa São Paulo recentemente. Bota os moleques para jogar. Aí eles trazem jogador. São Paulo trouxe alguns jogadores que não tem a menor explicação. Teve um que não jogou nunca, longo, não sei o quê. Teve aquele outro Galopo. Santiago Longo, né? Santiago Longo jogou nunca. Um monte de jogador ruim que você faz, não tem o menor sentido. Gasta uma fortuna, o cara vem, você nem lembra que ele tá aí e tal, não sei o quê. Enche de jogador, tudo meia boca. Moleque que não foi aproveitado em time nenhum da Argentina, a quinta linha da Argentina. E não dá chance pro garoto daqui. E tá aí, gasta. Cotia custa caro pro São Paulo. Mas ela dá retorno se você aproveitar. Agora, se você está fazendo a base e não vai usar, não precisa ter. Aí o garoto chegou com 23 anos, estoura, o garoto perdeu tempo da vida dele, perdeu o sonho de ser jogador de futebol e o São Paulo jogou dinheiro fora. Não tem sentido. E até sobre isso que o Flávio e o Vamp comentaram, né, da base, eu concordo muito com o Flávio, principalmente para um time que está em dívidas e tal, não consegue contratar. Só que tem um outro ponto, a cobrança, porque em muitos momentos, né, a torcida não entende. A imprensa também em alguns momentos não vai entender quando você coloca garotos e às vezes eles não vão render de primeira, porque é natural essa questão de entender melhor o jogo, questão tática, até mesmo o adversário você vai enfrentar adversários melhores, né? Zagueiros, no caso de atacantes, melhores do que você. Enfim, tem muitas situações de jogo que implicam também nisso. E é preciso que todo mundo entenda, e às vezes não acontece isso, e também não há uma comunicação muito clara, né? Por exemplo, do São Paulo, do presidente Casares, de falar, a gente tá passando por essa situação, vamos precisar disso, né? Para tentar ali recuperar o time. Muitas das vezes isso não acontece. É isso, né, Bruno? Infelizmente é difícil. Sim, os meninos também, quando o time perder, vai acabar sobrando para eles. Hoje jogaram o Lucas Ferreira e o Luca, são dois meninos que já fizeram boas partidas no clube. O Lucas Ferreira teve uma sequência boa, nos últimos jogos ele não tá bem, ele caiu e daqui a pouco vai retomar. O Luca entrou bem no time, fez um gol contra o Libertad, entrou bem contra o Grêmio, aí torceu o tornozelo, voltou hoje. É um garoto que hoje foi, acho que, o terceiro ou quarto jogo dele no profissional, então ele vai ter as suas oscilações. O Alves jogou bastante também, estava na seleção sub-20 lá no Egito, né? Então talvez por isso também hoje não tenha sido usado, que voltou do Egito ontem, né? Então eles até têm jogado, mas eles vão oscilar bastante. Quer completar, Bruno? Já encerrou? Não, isso eles têm jogado, mas eles vão oscilar, vão ter altos e baixos, e aí tem que ter paciência com eles, tem que deixar jogar. Eles estão jogando até mais no Brasileiro do que no Paulista, eles no Paulista poderiam ter jogado um pouquinho mais. Teve o ponto também de que eles jogaram a Copinha, né? E não participaram da pré-temporada. Eles ficaram à disposição no Paulista já com o campeonato em andamento. São Paulo poderia, né? Dentro de uma prioridade do clube de usar a base por não ter dinheiro, poderia ter tirado esses caras da Copinha e botado já no profissional. Vai para os Estados Unidos fazer pré-temporada. A prioridade é vão usar esses aqui. Vão lá para os Estados Unidos e vão começar o Paulista jogando. Eles chegaram já com o Paulista em andamento. E no Brasileiro eles estão tendo que jogar mais porque machucou os caras, machucou o Lucas. Aí acho que também, além da idade dos atletas, o jogador machuca. Acho que forçaram demais no Paulista. Teve uma semana ali que jogaram segunda, quinta lá em Brasília, meteram todo mundo nos dois jogos com o Inter de Limeira e Velo Clube.
Depois teve um clássico no fim de semana com o Palmeiras. Acho que no Paulista eles poderiam ter descansado mais para estarem mais inteiros agora. Então teve alguns momentos ali que os meninos poderiam ter participado desde a pré-temporada e os jogadores mais velhos poderiam ter jogado menos no estadual.